Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que tanto examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. A Rádio Liberdade FM passa a apresentar o programa Papo de Fé. Assuntos da atualidade com argumentações bíblicas, históricas e teológicas. Papo de Fé. Papo de Fé. Papo de Fé. Abra o seu coração para um momento de conhecimento e informações. Lugar onde a teologia encontra a vida cotidiana. Bem-vindo ao Papo de Fé. Papo de Fé. Mais uma quinta-feira, mais uma vez estamos aqui com o nosso amigo Wellington, com o nosso pastor Jorge, que está aqui ao meu lado também. Paulo Júnior hoje está na técnica conosco, está aqui conosco. O nosso visitante, o Marcos, que nos visita nessa noite, está conosco aqui também. Eu já gostaria de passar o seu cordial boa noite para o nosso amigo Wellington. Que bom estar mais uma quinta-feira aqui, né? O nosso programa do coração, um programa que a gente gosta aqui, que é divertido, que a gente gosta de fazer, não é algo que a gente vem, tenho que ir lá, né? Uhum. Mas é algo que a gente espera durante a semana e tá gravado nas nossas agendas, né? Então, compartilho do prazer de ter o nosso convidado aqui, o Marcão, né? Hoje o nosso Júnior retornou, que na última ele não pôde estar aqui com nós, estava viajando, um rapazinho viajante, né? E vamos lá para mais um Papo de Fé, né? Isso aí, pastor Jorge. Boa noite a todos. Falamos boa noite, mas tem gente que vai assistir, vai ser bom dia, boa tarde, Isso. Boa madrugada, mas ao vivo aqui na live é boa noite. Que Deus esteja tocando em cada coração, que possamos tirar proveito de mais esse momento alegre, momento de aprendizado, momento de conversar sobre a palavra de Deus, sobre os reis e povos, né? Heróis ou vilões. E vamos estar trabalhando nisso. Ainda estamos ali no reino dividido. Isso. E vamos adiante. Hoje vamos adentrar um pouco mais ao assunto que a gente vinha debatendo ao longo dos programas aí. Eu queria também passar aqui para o Paulo Júnior, dar seu cordial boa noite também. Boa noite a todos. Obrigado a todos que estão nos assistindo pela internet ou estão nos assistindo, nos escutando pela rádio. Eu quero reforçar o convite, se você está assistindo pelo Facebook, dá uma ida lá no YouTube. Se inscreve no nosso canal, se inscreve no @LiberdadeFM Sabaçu e no @Papo de Fé Cortes. E vem estar se inscrevendo, vem estar curtindo e também compartilhando essa live, esse programa, esse podcast, que tenho certeza que vai ser muito proveitoso, tanto para nós que estamos aqui, quanto para você que está aí em casa. Um abraço a todos. Isso aí, Paulo Júnior. Muito bem, você que vem, que está chegando agora, então, e está se deparando com o Papo de Fé, a gente vem numa série de reis e povos, heróis ou vilões. A gente vinha falando ao longo dos programas e a gente vem seguindo uma cronologia dentro dos reis, né, da evolução dos reis sobre Israel.
Hoje, em especial, a gente tem um papo de fé onde a gente divulgou que é idolatria e perseguição, né? Do norte ao sul, um reino, dois destinos, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre Acabe, do rei Acabe vezes Elias, o profeta Elias. A gente, no nosso último programa, no nosso último Papo de Fé, nessa sequência dos reis, a gente falava sobre o rei Roboão e o rei Jeroboão, a divisão dos reinos, do reino do sul, o reino do norte. E para dar sequência a essa questão do reinado que a gente vinha falando, a gente sabe que, se você for ver a cronologia bíblica dos reis, nesse período da divisão dos reinos, onde a gente vai entrar um pouco mais em particular na discussão do rei Acabe aqui, a gente vê que na cronologia houve vários reis com períodos mais curtos de reinados nesse período de divisão do reino, né? Então, eu já, de antemão aqui, eu queria passar para o pastor Jorge, para ele dar uma recapitulada sobre o que a gente falava no último programa e, em si, a gente adentrar esse assunto hoje em específico sobre o rei Acabe. Então, pastor Jorge. Esse rei é um dos reis de Israel, filho de Onri, né? Acabe assume o reinado e parece que o nome dele, no português aqui, né? Porque entre o nome hebraico e o português tem uma diferença, mas o nome português parece que é Acabe com tudo, né? Uhum. Porque o cidadão já começa a Bíblia dizendo que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. O que ele fez de mal, né? A primeira coisa má que ele fez foi o casamento dele, né? Ele casou com uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel quer dizer ser uma adoradora de Baal. Então, Baal era o deus pagão mais popular, vamos dizer, após o nome do Senhor mesmo, ali naquelas terras, nas terras de Israel. E ele vai e casa com uma mulher adoradora desse deus. Possivelmente uma filha de um sacerdote de Baal, né? E ele faz essa aliança. E o que acontece? No momento que ele casa com essa mulher, esse Baal, o culto a Baal, entra dentro do palácio. Havia, já um pouco antes do reinado dele, um profeta chamado Elias, o tisbita, né? Um homem muito incisivo contra essas práticas. O que é idolatria? Vamos, para falar em idolatria, vamos dizer o que é idolatria. Idolatria, essa palavra vem do latim, né? Ídolos latrel. Latrel quer dizer culto, né? Então é culto a um ídolo. O que é um ídolo? Uma imagem de escultura, de fundição, uma imagem impressa, uma imagem, sei lá, de qualquer tipo de imagem, onde a pessoa se prostre diante dela, faça pedidos, faça orações, faça clamor. Quer dizer, a palavra de Deus diz que já lá na lei o Senhor diz assim, não vai se prostrar diante de imagem de escultura ou outro tipo de imagem, nem de nada do céu, nem da terra, nem de figura humana, nem de animais, de répteis, quadrúpedes, nada, né? Não se prostre diante disso, nem peça, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. E aí tem todo o texto ali, mas a idolatria é uma coisa que desagrada diretamente ao Deus vivo, né? Deus não precisa fazer imagem. Por que ele fez? Quando ele quis fazer uma imagem na terra, ele criou o quê? O ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. Quer dizer, quando nós olhamos uns para os outros, nós já percebemos a imagem de Deus. Porque Deus criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. Então, existe uma imagem aqui, outra imagem ali. Não precisa de uma terceira imagem, de uma quarta imagem, de uma escultura, de uma pintura, de um afresco, de alguma coisa assim, para eu me prostrar diante dela. Simplesmente, junto com meu irmão, oro a Deus, que é Deus vivo. Deus não precisa de imagem. Ele já criou esta imagem. Então, nós somos chamados a conversar com Deus como Ele é, e não através de uma representação. Só que o ser humano gosta muito de apontar lugares,
apontar, dizer, não, esse é o meu Deus, aqui é a minha igreja, aqui eu não sei o quê. O pastor Jorge, citando essa parte que o senhor colocou para nós, se você acompanhar ali em 1 Reis, no capítulo 16, 30, diz assim, ó, ele escolheu casar-se com Jezabel, filha de Etabal, um sumo sacerdote e rei pagão. Então, o que acontece? Acabe destacou-se pelo sucesso militar e político, mas era fraco em questões religiosas, pois fez Acabe filho de Onre, que era o rei anterior, né? O que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram ante dele. Né? Então, aqui, eu acho que fica, Wellington, quem sabe ele pode trazer para nós, uma influência dessa união com Jezabel, né, Wellington? Sim, vamos lá. Acabe, o 7º rei, né, do Reino do Norte. Como tu citou ali, a gente falou ali que Salomão, cada rei a gente trouxe alguma das suas principais características. Falando numa questão, um resumo geral de quem é Acabe, o porquê que nós estamos falando de Acabe, nesse período a gente teve reis maiores e reis menores, tá? Reis que tiveram grande influência e reis que tiveram pouca influência. Reis que duraram pouco, né? Tentaram trazer Israel novamente, trouxeram a fé novamente, não foram bem-sucedidos, foram traídos, né? A gente está tentando trazer o quê? Os principais reis, né? Para trazer qual que foi um vilão, qual que não foi um vilão. E entre eles, a própria Bíblia diz, isso não é aplicar julgo, né? Que o Acabe, ele é citado como o pior rei. Ele fez o que é mal aos olhos de Deus, como nenhum outro fez. Tá? E a gente compara Davi como o melhor rei, o oposto de Davi seria Acabe. Eu acho que é por isso que hoje nós trouxemos esse assunto em pauta sobre Acabe, né? Perfeito. Então, dentre os pontos que a gente pode destacar, ele teve uma das maiores forças militares após Salomão. Salomão teve uma grande força militar porque teve tempos de paz. Acabe não viveu tempos de paz, mas ele teve uma força militar incrível. Ele foi um líder imponente, ele foi um líder autoritário, ele foi realmente um rei. O que faltou para ele é reconhecer o Deus único. Ele não fez isso. Ele se curvou a Baal. Ele não só permitiu a construção, como construiu altares e se curvou. Né? O versículo que ele citou ali diz, ele passou o seu culto a Baal. Deixou de cultuar a Deus e começou a cultuar a Baal. Mas eu acho interessante que nós colocarmos isso, que Acabe, ele é influenciado. Né? Ele é influenciado por uma esposa malvada. Isso, e quando... Não, pode falar. A Bíblia se refere a isso, né? Ali em 16, 30, 31, a malvada esposa de Acabe, Jezabel, provinha da cidade fenícia de Tiro, de onde seu pai havia sido sumo sacerdote e rei. Né? Jezabel adorava o deus de Baal. Então, há uma influência forte sobre a vida de Acabe. É que tem alguns pontos que a gente tem que compreender muito quando a gente vai tratar desse assunto, principalmente do Velho Testamento. O pastor falou ali sobre a idolatria, tá? Mas existe algo também que é muito bem visto isso dentro e tem ligação direta, que é o chamado consagração. A gente vai ver que em histórias do Velho Testamento, os itens dos sacerdotes, os itens do templo, do tabernáculo, eram consagrados a Deus. Até hoje, quando nós temos algo, e isso o cristão tem que ter um certo cuidado, quando ele consagra algo a Deus e diz assim, não, isso aqui a partir de hoje vai ser para a obra. Isso a gente vê muito característico às vezes com os músicos, que eles pegam um instrumento musical, oram a Deus, fazem propósito com Deus e dizem, não, eu quero tocar, eu quero um instrumento e eu vou consagrar isso a Deus. Daqui a pouco o cara está lá no bar tocando. O problema não está... Vende instrumento, vai no bar tocar. E eu quero deixar bem claro que não há o problema de tu ir num local tocar uma música gaúcha, tu trocar uma música sertaneja, não está aí a questão do pecado em si. A questão é o rompimento da aliança com Deus, porque tu fez uma consagração. A própria Jezabel, quando ela foi consagrada a Baal, né? O Baal, para quem... a origem dela é fenícia, tá?
embora tenha mudado um pouco o nome das cidades, e a gente vê característico isso, que alguns reis mudavam o nome das cidades, a origem de Baal vem da Fenícia, tá? Baal tem uma significação, tem uma tradução como o dono do mundo, tá? Ele tem uma ligação muito forte também com as colheitas. Aí a gente vai ver naquele período das secas, né? A gente vai ver ao longo dos programas, a gente vai ver uma certa dificuldade e fome no reinado Baal ali. era considerado um deus que enviava a chuva e fazia as colheitas, né? Isso. E aí o que acontece quando Deus faz o quê? Não, eu sou Deus, né? Então eu não vou permitir a água, então peça para Baal, é isso que vocês estão dizendo, né? Aí. E aí a gente vai entrar isso, exatamente quando a gente vai explicar todas as questões proféticas, né, por trás de Elias. E aí Acabe realmente, ele começa a realmente permitir isso. Mas a gente não pode simplesmente dizer que a culpa seria vinda da esposa. Apenas da esposa. Porque o hebreu, nesse ponto, ele tinha certeza do quê? Ele tinha orientações vindas lá de Samuel. Eu acho que isso que é interessante nós colocar, né, Wellington? Daqui a pouco, assim, não vamos também só colocar a culpa na esposa, né, pastor Jorge? Porque assim, nós temos três personagens dentro desse contexto. É Acabe, o rei Acabe, a sua esposa Jezabel, que ela tem uma grande influência em todo esse contexto, e o profeta Elias, que logo depois, mais para frente ali, nós vamos entrar no conflito, na perseguição, toda essa do profeta Elias. Mas, dando sequência, Wellington, nessa questão que tu vinha colocando para nós ali, que tu falava, pode dar sequência na... Sim, então o que acontece? O rei hebreu, o povo hebreu, ele tinha orientações vindas lá de Samuel para cuidar de com quem que tu iria casar, que o rei não tivesse muitas mulheres, toda essa questão. Era certo que ele sabia, ele não poderia correr pela questão da ignorância. Ele optou em casar com ela. Os principais pontos que atraíram ele ao casamento é que um culto a Baal era de qual forma? O ápice, o ponto mais importante, sacrifício humano, tá? Isso era atribuído a ele. Porém, a parte que ele também é conhecido como um deus da fertilidade, que muitas das mulheres buscavam a Baal com a fertilidade, é que muitas das mulheres, das sacerdotisas de Baal, elas se juntavam em um rito e ritual aonde teriam relações com diversos homens, né? Isso era uma fertilidade. Para o fenício, para o adepto a Baal, essa questão da paternidade era uma questão que era atribuída. Não interessa se o filho biológico realmente era de algum ali. Era de uma sacerdotisa, era como se fosse considerado um semideus. Né? Então, isso atraiu Acabe. Esse foi os pontos que ele sabia que isso era completamente errado. Ele tinha plena consciência do passado, de cidades destruídas, de tudo em que Deus não se agrada disso. E tudo isso chamou a atenção de Deus. Tudo isso, e a Bíblia deixa muito bem claro que isso desagradou de muitas formas Deus. Tem uma citação que o casamento de Acabe com Jezabel cumpriu uma agenda política e interesseira, mas não a vontade de Deus. Porque os sidônios ali, os que eram fenícios, né? Tiro, Sidom, as cidades ao norte, próximo do Líbano ali, mas era um porto importante e ali tinha uma aliança importante também. Então ele casar com a filha do rei e sacerdote lá trazia uma segurança para ele de ter coisa, porque era o reino do norte, vamos lembrar aquela história, né? Não vinha as coisas por Eilat, vinha por aqui, pelo Mediterrâneo. E ali, Tiro e Sidom era um ponto comercial. Os fenícios eram os grandes navegadores que iam mais longe de todos, né? Que traziam muitas mercadorias. Então, ali ele tinha esse acesso. E aí ele começa a fazer essa aliança, firmada essa aliança. Como a gente sabe, um erro chama outro erro. Aí ele permitiu, durante o reinado dele, que se reconstruísse Jericó. Lembra que quando Josué derruba Jericó, né, Deus derruba, né, através da adoração e da oração do povo, sob o comando de Josué, Deus disse, nunca mais se construa essa cidade. E quem a construir vai receber maldição. E ele deu permissão. Aí um homem chamado Hilel, ele resolveu construir Jericó.
E aí, às custas do seu próprio filho mais velho, ele constrói. E quando ele constrói, o mais novo já morre. Está ali no versículo 34 do capítulo 16, que tu estava lendo ali. Então, mostra exatamente o quê? Que a maldição que tinha sido dada lá atrás... Quer dizer, o cara começa errado já, né? Começa fazendo um casamento que não era para fazer, já permite uma construção num lugar onde Deus tinha dito nunca mais seja reconstruída essa cidade. O que ele quer colher com isso? Você planta vento e não quer colher tempestade, né? Você planta problema e não quer colher problema. É certo que vai colher, né? Quando você entra numa rota de desobediência, contumaz, é certo que vai vir dificuldade atrás de ti. O interessante, assim, eu acho que nessa primeira parte, então, é a gente deixar bem claro que, biblicamente, aquela união foi um adultério espiritual e uma traição a Deus, tá? A influência deles, como uma lepra, aprofundou o sincretismo religioso e a apostasia da nação. Ao mesmo tempo que o povo professava servir a Jeová, também servia a Baal. Eles sequeavam entre dois pensamentos. Isso está explícito ali em 1 Reis, no capítulo 18 e 21. Isso que eu acabei de ler. Então, daqui a pouco, o que a palavra... Ela nos diz, ela nos direciona aqui, que havia uma influência do rei no povo a se desvirtuar, e o povo ficava dividido entre Baal e realmente Jeová. Só complementando, Vitor, trazendo aqui um pouquinho mais umas imagens mais didáticas, só para mostrar aqui que o pastor estava falando, onde é Tiro e Sidom, então, as cidades fenícias, então, que eram portos importantes, então, para a chegada ali no reino de Israel. Ali, ó, bem claro, ó, olhando ali no mapa, ó, ali Tiro e Sidom no norte, né? E o reino de Israel ali, ó. Então, eram realmente ficou muito boa essa imagem, muito ilustrativa para nós, né? Aí os pontos, alguns pontos assim positivos do reinado de Acabe, tá? Como eu citei ali, as vitórias significativas militares que ele teve, proveniente de uma grande aliança, né? Ele derrotou inclusive o exército de Sírio, que era um exército considerável, tá? A construção de infraestrutura, né? Até estava procurando aqui e as citações é a mesma que eu tenho aqui, né? Quanto mais dos atos de Acabe e tudo quanto ele fez, e a casa de marfim que edificou, e todas as cidades que edificou. Então ele construiu coisas grandiosas, né? Ele teve uma grande influência militar, ele teve grandes posses, né? Inclusive ali naquele mapa que ele mostrou ali, o mapa mostra a região de Meguido, por exemplo, que é ali, ó, onde tem aquela voltinha, abaixo ali está o reino dos Estados Fenícios, tem aquela voltinha, aquela pontinha ali, logo abaixo, ali é o Monte Carmelo, né? Descendo ali em diagonal, abaixo do Mar da Galileia, que é aquela água maior que tem logo um pouco para a direita, ali é o Vale do Armagedon, o Vale de Meguido. E na colina de Meguido, lá, naquele lugar que a gente falou, quando falou de Salomão, que ele construiu cavalariça, o Acabe construiu um túnel que levava água da nascente de águas lá fora para dentro daquele castelo, daquela fortaleza, para evitar justamente que os inimigos sitiassem e proibissem de ter água. Então a água, se cavava um túnel que tu podia sair, entrar por ali, pegar água no poço, e tinha água abundante para tratar os animais e o exército. Então ele fez grandes construções. Se você olha aquilo, acho que tem uns quase 300 degraus, mais ou menos, aquele poço, onde você vai lá de cima, descendo naquele funil a chegar onde está a água. É uma obra de engenharia muito forte. Imaginando naquela época, né? Indo ali para a idade do bronze já, né? Então era uma coisa... Não era pouca coisa se elaborar uma construção daquelas ali, né? E ele, entre as diversas citações e que a gente
tente compreender o quanto o homem é burro, né? Porque ele se arrependeu. Ele se arrependeu. 1 Reis 21, tá? Vamos pegar aqui, ó. Então, no 27 eu vou pegar aqui, ó. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco, que esse período está falando que se tirava as roupas reais, se vestia com roupas as mais simples possíveis, né? Você cobria teu rosto no chão, com terra. Isso era uma forma de se humilhar, pedir perdão, mostrar arrependimento, né? Inclusive, Deus livra ele, né? Não viste que Acabe se humilhou perante mim? Porque, pois, se humilhou perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seus filhos. Ele teve uma oportunidade. Aqui a gente vai chegar nas questões das profecias e a gente vai explicar cada ponto, mas, assim, ele teve uma grande experiência com Deus, ele teve um grande momento para realmente se arrepender, porém, voltou a cometer o erro. Então, é uma coisa assim que é querer errar, né? Tem uma coisa que tu erra involuntariamente, poxa, errei no momento ali, mas ele se arrependeu, ele tinha as raízes, ele tinha a ciência de qual que é o Deus único. Poxa, a gente vai chegar numa 450 profeta morto, um ali, um altar molhado de água, vem isso fogo do céu. E mesmo assim, tu negar isso... E depois vem a chuva, né? O cara ora, vem a chuva. Não dá para entender, né? É uma coisa que realmente ele se esforçou muito em ser ruim, né? Em ser ruim, ele foi muito competente, né? Calma lá que nós já vamos chegar lá. Nós já vamos lá chegar nos profetas de Baal. Já vamos nos desafiar até lá. Mas eu acho que assim, ó, dando no contexto da história, eu acho que é isso. Tem os pontos positivos citado nessas questões política e militar, mas há os quesitos onde eu acredito também que em várias circunstâncias e situações da vida, nós como seres humanos, né, a gente tem circunstâncias da nossa vida, embora a gente tenha o conhecimento do que é o correto, muitas vezes nós nos desvirtuamos, vamos dizer assim, ou nós nos desviamos da vontade, do conhecimento, daquilo que realmente trazemos como verdade para nós, e por uma influência ou por um destino, uma questão, um momento, muitas vezes saímos do propósito. Eu acredito que essa história de Acabe aqui, ela coloca bem isso, o que aconteceu nele. Muita influência, talvez sobre o reinado dele, influências de fora por motivos políticos, razões e circunstâncias que levaram ele a tomar essas atitudes, né? Paulo Júnior, gostaria de passar para ti alguma participação dos nossos ouvintes, daqueles que nos assistem. Vamos lá então. Eliane Mate, grande. Minha mãe, um abraço. Deu boa noite a todos. Maria Cristina Bandeira também deu boa noite. Andréia Montesano, desculpa. Lá de Passo Fundo. Lá de Passo Fundo, mandou um abraço. Abraço a ela, o Emerson. A paz de Jesus e uma noite abençoada a todos. Seguindo um pouco sobre o que o Vitor estava falando e talvez complementando um pouco o que o Wellington falou também, apesar de todos os pontos positivos que a gente pode analisar a respeito da Acabe, depois a gente vai falar se ele é herói, se ele é vilão, tem uma coisa que é a parte mais importante, que é que ele fracassou, né? Que é a obediência a Deus. Mas fazendo um comparativo, por exemplo, dele com Davi, a gente pode ver uma diferença que é crucial, né? Que é a diferença do arrependimento. Qual a diferença, por exemplo, de uma pessoa que vive no pecado, pratica o pecado como algo habitual, né? Para uma pessoa que pratica pecados... Comete pecado e se arrepende. Comete pecado e se arrepende. Esse eu acho que é o grande diferencial. Porque se for ver, tanto Davi quanto ele se corromperam na questão das mulheres, né? Davi com Betseba, como a gente já falou aqui nos programas atrás, até se você não olhou, volte aí uns programas atrás. Sofreu bastante influência, realmente. Foi bastante influência, né? E Acabe, então, diferentemente de Davi, então ele persiste no erro. Ele mesmo, como o Elton falou ali, mesmo acontecendo várias coisas que a gente vai falar também mais pra diante, coisas que Deus mostrou, grandes coisas, grandes agires de Deus, ele mesmo assim quis ser um cara que continua no erro, que persiste em fazer aquilo que é errado.
E então, a diferença dele para Davi, do melhor rei para o pior rei, então, eu acredito que principalmente é o arrependimento, né? Então, É verdade. acaba sendo essa grande diferença entre os dois, que a gente pode levar como lição, né? Só complementando aquilo que o Vitor vinha falando, a gente pode errar, sim, e vai errar muitas vezes na vida, mas a questão é o arrependimento. Deus, a própria Bíblia vai falar, né? Que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas aquele que encobre suas transgressões não prosperará. Né? Então tem uma diferença, que aquele que confessa, se arrepende e abandona, então ele recebe o perdão de Deus e segue adiante. É interessante, né, quando a gente olha a situação, porque vamos avançar um pouquinho, senão a gente não vence. Senão não vamos vencer o tempo. Andando no primeiro grande sinal, né? No momento que ele toma posse e que Elias vê, né, a situação, que ele construiu aquele templo a Baal e começou a cultuar, Elias se aproxima dele e diz: olha, assim diz o Senhor, né? Porque você transgrediu durante 3 anos e meio, não vai ter orvalho, não vai ter uma gota de chuva, vai ter seca completa aqui nessa terra por 3 anos e meio. E entrega aquela palavra, e aí Deus manda Elias se retirar, Profeta Elias. ir para Quinerite, né? Ele vai para aquele riacho lá e fica ali, porque também esse Quinerite é um dos afluentes do Mar da Galileia, porque também é conhecido como Mar de Quinerete ou Quinerite, né? O Elias fica ali e esse lugar fica fluindo água, e Deus diz: olha, eu vou te alimentar com os corvos, né? Corvos vão trazer carne, e a Bíblia diz que eles traziam diariamente uma porção de alimento por dia. Claro, você comer carne que corvo traz não deve ser uma coisa tão agradável assim, mas era provisão para um tempo difícil, e a água do ribeiro estava ali. Até que Deus desse uma segunda ordem para Elias, né? Então Elias ficou ali em obediência. Elias obedecia e Acabe desobedecia, né? Então o primeiro sinal que ele vê, quando cessa a chuva, ele já devia pensar: pô, passou uns meses, não choveu, passou 1 ano, não choveu, passou 2, não choveu, já podia ter se arrependido, né? Mas não, ele teima. E quando Elias vai procurá-lo, depois adiante, ele já acontece: Elias, é tu, perturbador de Israel, como se os problemas de Israel fossem culpa de Elias e não culpa da rebelião dele, né? Muito bem, então aqui, o pastor Jorge, agora nós já citamos o profeta Elias, né, no capítulo 17 ali, no né? contexto. Nós falamos então sobre Acabe, né, que é o rei, em princípio, sua esposa, Jezabel. Eu vou citar um pouco só sobre o profeta Elias. Sim. Tá? Para nós dar sequência, para nós entrar dentro do contexto aqui, né? Acho que daí o Posso só fazer um adendo antes? A gente fez as citações de Acabe na Bíblia como o pior, né? Mas Jezabel também é citada, né? Apocalipse, né? No Apocalipse, né? Na quarta carta, tá? Mas tenho como os tolos que Jezabel, mulher que se diz profetiza, né? E que eu vou contextualizar aqui para ser mais rápido. Quando ela está citado aqui em Apocalipse, no versículo 20 em diante, capítulo 2, da quarta carta, ela é citada como aquela que está enganando, se diz profeta, e está enganando os homens na igreja, ou os membros da igreja, ou, para ser mais correto, a igreja. A igreja, né? sim. Na verdade, o espírito de Jezabel é um espírito de manipulação, né? Isso. Porque aí não se trata da mesma mulher, que são milhares de anos depois. Claro. Se trata do mesmo espírito que agia nela agindo. Isso. Tem alguns livros escritos sobre o espírito de Jezabel, né? É aquela coisa da pessoa que é influenciável. É um contexto bom. Isso aí Tem também. gente que é manipulador, seja homem ou seja mulher. Tem muita mulher que manipula o esposo, existe, né? E algumas dizem que não, mas manipulam igual, né? Porque ela nega até a morte. Mas existe também gente que, sendo homem, vai ser influenciado por esse espírito de manipulação. Ele quer manipular uma liderança da igreja, ele quer manipular, formar grupinho, formar partidarismos, né? Dentro de uma igreja ou dentro da mesma cidade, criando fofocas e intrigas, dissuadindo as pessoas, tirando as pessoas do prumo, da retidão, né? Então, esse espírito manipulador é o tal formador de opinião, né? Que ele não se contenta em
em afirmar a opinião dele e botar num debate, se perdeu, perdeu, se ganhar, ganhou. Não, ele quer, se ele perde, ele dá um jeito de ir por trás, manipular, arregimentar associados àquele pensamento e desfazer a carreira de quem está agindo numa direção, né? Então, isso é muito perigoso. Isso, né? então ambos são citados, né? Sacrifício, prostituição, idolatria, né? Isso é o que trazia a influência dela, né? Então, como o pastor diz, e como ela é citada, né? E é interessante porque são poucas as citações bíblicas que a gente vê, né, essa correlação de um nome antigo se repetir o ali. Apocalipse vai citar ela e vai citar Elias também. Né? Exato. Então, são algumas ligações teológicas, são bem interessantes, são algumas das poucas que a gente vê, dos nomes se repetirem, de fazer menção, que claramente a gente remetendo à história do passado, a gente vai entender o que ele está dizendo aqui. Alguém que influenciou, né? Por exemplo, que as influências dela até esse período, a gente vai começar a falar de profeta. Pô, é ela que mandou perseguir profeta, Sim. é ela que trouxe, ela que ensinou, ela que consagrou novas profetisas, ela exerceu um papel de rainha mesmo. E eu acho que o pastor pode acrescentar algo se eu não estiver pecando, mas eu acho que em todo esse período de Velho Testamento foi uma das mulheres que mais influenciou o reinado como rainha. Né? São poucas as outras que a gente vê com tamanha influência. Eu acho que maior que ela não teve, né? Teve uma grande influenciadora pro bem, que é a Sim, Esther, né? mas mesmo... Que é a Esther deu uma influência, mas não manipulando. Ela veio e trouxe uma palavra de esperança debaixo da direção do rei. Mas assim, né? eu me refiro naquela questão de ocupar um posto de rainha mesmo. Sim. A gente praticamente não vai ter outra citação. Principalmente Israel. Não Principalmente eu Israel. acho que assim, ó, bem Tem sucinto. uma rainha lá que ela assume o reinado porque o filho era pequeno também. Sobre Jezabel ainda, ó, então, bem sucinto assim, ó, podemos perceber o mal que esta mulher causou à vida de Acabe e ao povo de Israel. Não é difícil concluir, portanto, que a influência de uma mulher para o bem e para o mal é comprovadamente decisivo nessa questão aqui, que é, então, sobre Jezabel. Para nós deixar bem claro aqui toda essa influência de Jezabel dentro desse contexto. Passando para o profeta Elias, eu queria deixar algo aqui sobre ele assim: devemos lembrar que nos dias de Jezabel havia em Israel centenas de falsos profetas e apenas um profeta verdadeiro. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens, que está ali em 1 Reis 18, 22. Mas é interessante que não era só esses 450, né? Se a gente olha ali no versículo 19, vai dizer, ó, agora, pois da ordem que se reúna a mim, Elias está falando aí, e todo Israel no alto monte Carmelo, como também 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Acera, que se fartam à mesa de Jezabel. Então, ela alimentava 850 falsos profetas dentro do palácio, né? E esses todos vão lá. O combate ali não foi só contra 450, foi contra 850. Tinha os 450 de Baal, que era o reinado dela, e tinha mais esse poste ídolo, a cera aí, que tinha mais 400. Então, pensa bem, o homem levantar um desafio contra 850 profetas, subir... É quase 1.000 pessoas para subir no monte, já é um bando, né? Mas isso não considerando a equipe que cada sacerdote desse tinha. Esses eram os profetas, tinham os auxiliares deles. Uma das coisas que é uma curiosidade interessante nesse período, dentro da história do que estava havendo no reinado nesse momento, os profetas que se diziam profetas de Deus, eles começavam a cobrar para fazer leitura e profecia. Né? Porque a influência... Isso não acontece, né? Isso nunca vi. O Wellington, isso é só naquele tempo, né? Infelizmente, não, né? Antes de passar, eu queria fazer uma observação aqui, antes de passar para o episódio, né? Esse episódio marcante, que é o episódio do monte ali, onde Elias está com os profetas de Baal. Eu queria trazer, talvez, algumas considerações sobre a questão... Qual foi o primeiro e maior erro de Acabe ali, né? Onde começou o primeiro erro que descambou para todos os outros, né? Foi justamente ele desobedecer a ordem de Deus, que Deus falou que os israelitas não podiam se reunir com outros, a não ser que os outros viessem e aqueles outros, então, aqueles outros povos se rendessem a Deus. Se rendessem à cultura judaica, né? Não, e ele tinha
o rei, principalmente, casar com uma filha dos filhos de Israel. Né? Exatamente. E aí, então... Mas essa rebelião vem já longe, né? Começou antes com Salomão. Eu ia dizer justamente isso. Então, ele tá... Querendo ou não, ele estava seguindo já o exemplo de Salomão, né? O exemplo mal de Salomão. E daí, lá em 2 Coríntios, Paulo vai dizer, né, que a gente não deve se pôr em julgo desigual. E é justamente isso que ele estava fazendo, né? Se pondo em julgo desigual com nações pagãs. E daí aconteceu tudo. Por que a gente não deve se pôr em julgo desigual? Né? Trazendo para os nossos dias. Por que a gente não deve se pôr em relacionamentos que não vão nos trazer bênção, né? No caso ali, um relacionamento matrimonial, mas seja um relacionamento de negócios também, se aplica também, né? Com pessoas que não têm o mesmo Deus que nós, né? Então ali, a Jezabel, ela tinha um Deus, ela servia a um Deus que era diferente do nosso Deus. E todo mundo serve a alguém, né? Todo mundo serve a um Deus. Sim. Todos temos deuses. Apesar de, mas eu sou ateu, eu não creio em Deus. Tu tem um Deus. Sim. Pode contar. Até Calvino tem uma frase muito interessante. Um dos Pode ser o Deus filosofia. Pode ser o Deus ciência, né? Pode ser o Deus um relacionamento. Também tem muitos. Deus orgulho também. Deus orgulho, Deus dinheiro, né? Então tem muitos deuses por aí, né? E Calvino tinha uma frase que é bem interessante. João Calvino, né? Ele dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, por isso que é tão interessante a gente pegar esse episódio de Acabe e ver como Acabe destruiu não só a si próprio, mas destruiu todo um reino por causa de uma desobediência a algo que Deus tinha falado. Princípios, né? Princípios que Deus tinha colocado, então, que é esse princípio de não se colocar em uma mesma situação com pessoas que servem a Deus diferente. Então, era isso aí que eu queria falar, podem prosseguir. Uma das citações que eu acho lindo essa passagem, Elias e os profetas de Baal, em que está ali em 1 Reis, no capítulo 18 e no versículo 22. Se você que nos acompanha quiser tirar um tempo e fazer a leitura, é um desafio. Realmente é um desafio, é muito bonito. Eu acho de fogo. Eu acho interessante assim que Elias ele começa numa certa altura do desafio. Acho que o pastor Jorge ele pode colocar melhor para nós aqui a situação. Ele começa a ironizar. Sim. De certa forma ser irônico com os profetas de Baal. Ele está dormindo? Gritem mais alto para ver se ele acorda. Que eles começam a... É interessante. Agora que eles se debatem. Eles começam a clamar, daqui a pouco eles apelam para um outro nível de consagração, que é interessante isso, né, Wellington? A questão, quando são princípios diferentes de Deus, eles exigem certas coisas do próprio homem, né? Eles pegam faquinhas e começam a tirar o próprio sangue, derramar o próprio sangue, e a pular, e a fazer danças rituais, porque tinha, como a gente sabe aqui dos indígenas ameríndios aí da América do Norte, tem a tal dança da chuva, né? Talvez estavam fazendo um tipo de dança do fogo lá, para tentar descer fogo lá, e gritavam, e nada. São alguns dos principais pontos dentro da questão mitológica, né, por trás de outros deuses. Quando a gente vai tratar dessa cerimônia em si, o ritual místico que fez com que esses sacerdotes fizessem isso, o que acontece? A gente falou sacrifícios humanos, a gente falou da questão sexual e a gente falou da questão da fertilidade. Tá? Entre os profetas, entre os sacerdotes que estavam ali, a gente tem classes. Sumos sacerdotes, né? A gente já explicou isso várias vezes, né? Que o contrário de Deus é visto como o criador. Não pode se haver outro criador, então só pode se haver um copiador, alguém que faça cópia. Então, dentro de outras religiões ou qualquer coisa relacionada a isso, a gente vai ter sacerdote, sumo sacerdote e profeta, que são o que nós temos na origem judaica, né? Então, dentro desses profetas de Baal, se tinha profetas, se tinha sacerdotes e sumo sacerdotes e sacerdotisas. Ambos consagrados, tá? O único que não tinha tanto vínculo de sangue seria o profeta. Mas sacerdote e sumo sacerdote era sempre o mais velho, e tinha sacerdotisas. Nesse ato, o que acontece? Primeiro, se foi tentado por dança, que era uma questão
toda envolvida na sensualidade, toda essa questão, porque nós sabemos que a dança para Deus de Israel é algo importante, através da dança o ministério, né? Então o que acontece? O inimigo traz isso para tentar botar a sexualidade no meio da dança, para tornar isso banal. Diante disso, eles tentaram primeiro com esses ritos e rituais. Depois, teve aqueles com fé mais fervorosa que pensaram, não, eu vou me sacrificar e ele vai vir. E aí começaram a se matar. Muitos não tiveram coragem de se matar. Quando alguns começaram a correr, os outros, não, agora tu vai morrer. E muito interessante de estudar isso, e quando a gente se aprofunda mais no estudo desse mito, que começou a se despertar a ira. Porque, olha, e toda a relação de cópia é muito interessante. Quando a gente aprende sobre a importância da fé... né, Wellington, para quem está chegando agora, assim, ó, que aqui, em todo esse contexto aqui, havia um ritual que era feito, um desafio. Isso. Né, entre os profetas de Baal e o profeta Elias. Isso. Né? E aí, quando a gente traz, mais uma vez, citando a questão da cópia, nós sabemos que nós somos instruídos biblicamente a orar pelo um enfermo, mas também parte do princípio da pessoa ter fé que vai ser curada. Né? Então, há dois poderes unidos ali, o poder da tua fé na oração e o poder da pessoa que está recebendo a oração. E da mesma maneira, se faz a cópia isso em outros. Muitos sacerdotes diziam, Baal não está se manifestando porque tu é um covarde. E ia lá e matava o cara. E oferecia a cabeça do cara em sacrifício. Né? Então, todos esses pontos de cópia, né, a gente vê o quão importante é tu ter um bom conhecimento da história bíblica para saber, olha, não vou ser enganado. Porque se a Bíblia diz que é assim, aquele cara está querendo fazer semelhante. Então, vamos para o original. Né? Então, a gente vive num ponto tanto que gosta de falar de original, vamos para o original. Então, é aí que entra toda aquela coisa. E aí, claro, que o profeta, sabendo que servia ao Deus único e verdadeiro, dizia, mas tá complicado, teu Deus talvez tá dormindo, grita mais alto, mata mais gente aí, tem pouco sangue aí. Né? E ele começa, aí chega até às 3 da tarde, nada acontece. Né? Como nada acontece, aí ele diz, venham a mim agora. E aí ele começa todo o processo. E o processo começa, a primeira coisa aqui, o versículo 30 do capítulo 18, vai dizer, e aproximando-se deles, recompôs o altar que havia sido destruído. E olha que interessante o versículo 31. Escolhe 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra do Senhor. Israel será o meu nome. Então, o que Elias vai lembrar ali? O nosso povo é um só, o nosso povo é o povo de Israel. Nós estamos divididos entre o reino de Israel e o reino de Judá, nós estamos divididos entre 10 e 2 tribos, mas nós não somos isso. Esse não é o sonho de Deus. O sonho de Deus é um povo unido. E ele pega uma pedra para cada tribo e reconstrói o altar. Viu, pastor Jorge, assim, ó, eu acho interessante dentro dessa história do profeta Elias, assim, ó, eu trazendo para os dias de hoje, tá? Tem circunstâncias e situações das nossas vidas que nós temos que reparar o nosso altar, a nossa vida perante Deus. Eu acho que essa é uma das lições assim, ó, que eu pego para mim, particularmente. Sim. Muitas das circunstâncias das nossas vidas, às vezes, nós temos que parar, né, pastor Jorge, repararmos os nossos erros, né? Os nossos defeitos, aquilo que está... Começa consertando o que está errado. Né? Isso, consertamos. Então, Elias, ele pega as 12 pedras, porque ele repara o altar, né, para assim fazer o sacrifício em adoração a um Deus verdadeiro. Né? E eu acho que isso nós podemos trazer como lição, em particular hoje, para as nossas vidas também. Então, isso é interessante, né? Essa reedificação. Quer dizer, havia um problema, Israel estava dividido. E ele une o altar. Quer dizer, qual é o problema que está acontecendo? Antes de eu pedir o grande milagre, como é que eu tenho que reparar a minha história, né? A minha vida, a minha história. Como eu conserto ela? E aí ele reedifica esse altar. Então, aí em seguida, né, de que ele fez em volta do altar uma valeta, e para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Então, pensa numa valeta grande que ele abriu, né?
E Ele pediu que trouxesse a lenha. Água. Mas agora a tu pensa, ó, lenha, eles né? agora Botasse o bezerro. Não, eles vêm. Não, mas vamos pensar assim, ó. A questão que ele faz as valetas, ele corta, arruma a lenha, arruma põe o bezerro. Nada sobre- disso era fácil. Eles não estavam no lugar correto. Estavam em cima de um monte num tempo de seca. Uhum. Você conseguia toda aquela quantidade de água que ele pede ali. Era uma quantidade imensa de água, que diz que a água encheu a valeta e começou a correr água, de tanta água que ele derramou ali. Então isso traz que muitas vezes na nossa vida não é fácil reparar o nosso altar. Dá trabalho. Dá trabalho, é trabalhoso, é árduo, é sofrido, muitas vezes. E ele precisou de ajuda, né? Sozinho ele não conseguiu fazer conseguiu. isso. Porque quando ele diz eu estou só, Deus diz uma coisa para ele: ó, não, há em Israel 5.000 que ainda não dobraram o joelho a Baal, né? Deus diz para Elias isso. Elias diz: eu estou sozinho, só fiquei eu. Tem um monte de profeta de Baal aí, tá todo mundo caído, só sobrou eu. Ele disse: não, tu está enganado, tu não está sozinho. Tem 5.000 que ainda não dobraram o joelho a Baal. Quer dizer, 5.000 era muito pouco dentro de toda a nação, 10 tribos ali, mas havia um remanescente. E com esses ele conta, esses aí vão ajudar ele nesse trabalho de reconstrução. E aí, destruir é mais fácil do que construir, né? Dá menos trabalho destruir. É bem fácil. Dá um coice e derruba. É bem facinho. Agora, para edificar, tu tem que subir montanha carregando pedra, tu tem que carregar água, tu tem que lavar. E Deus é um Deus diferente, né? Enquanto os outros estavam fazendo bagunça, esculhambação, Deus colocou em ordem a lenha, em ordem o altar, lavou o altar com água corrente, estava tudo certinho, tudo conforme Deus. Aí ele vai fazer a oração. Então, eu acho que para ficar ainda o milagre maior ainda, e quando ele repara o altar, ainda ele pede para que tragam água uma vez, água pela segunda vez, né? Tragam água pela terceira vez. Eu não sei se ainda... Não, encheu a valeta, né? Quando a valeta encheu, ele disse: tá bom. Já estava chegando o pôr do sol. Então ficou 3 horas naquele trabalho ali de organizar o sacrifício, né? Da hora do sacrifício, que era a 3ª hora, até a hora 6ª, eles ficaram trabalhando. Aí ele vai orar, né? Quando ele ora, o que acontece, né? A Bíblia diz que o fogo desceu, consumiu o sacrifício, queimou toda a lenha, secou a água das valetas, né? E aí o povo começou a clamar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Pensa bem, isso aí era o momento, né? Como o Paulo estava falando ali, era a chance de arrependimento de Elias, como também o Wellington salientou, né? Era a hora, né, dele dizer: pô, agora Deus se manifestou aqui, Baal ficou de boca fechada, eu vou parar de ouvir um pouco essa mulher e vou voltar a ouvir Deus. Deus mostrou o seu poder aqui. Mas não. Então, às vezes tem isso aí, ó. Eu falo, né? Às vezes o pessoal tem uma ansiedade bastante grande por ver sinais. E Deus faz sinais. Deus não é o mesmo ontem, hoje e sempre. As pessoas querem: não, se acontecer isso, um milagre assim, todo mundo vai crer. Não pense que o coração humano é certo. A pessoa pode ver um milagre, ele vai arrumar uma desculpa para o milagre. Ele vai dizer: não, mas isso aí não é bem assim, isso aí não sei o quê. Pode ver uma pessoa que ele conheceu a vida inteira, que era aleijado, ver ela caminhando, o cara vai arrumar uma desculpa para aquilo ali. A gente tem exemplos, por exemplo, de Judas, né? Quem que viu mais milagres do que Judas? Não, ele fez milagres, né? Porque ele estava Justamente. naquelas duplas que iam lá. Justamente. E tem uma questão aqui que eu vou ler nesse sentido, que é o Salmo 115, que é um versículo que eu acho interessante, né? Que ele fala assim: os ídolos, 115 a partir do versículo 4, os ídolos das nações são prata e ouros, obras de mãos humanas. Têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos, mas não apalpam. O som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Então aqui Deus, através do Salmo, né, Deus está meio que dando uma sentença para todo aquele que é idólatra, né? Quer se tornar igual ao seu ídolo. Que por mais que Deus faça os milagres, por mais que Deus faça... Se a gente for parar para pensar no jovem rico, por exemplo, se a gente for parar para fazer uma análise, o jovem rico também tinha um Deus, que era a riqueza, né? Porque quando Jesus disse assim: ó, abandona, larga tudo que tu tem e vem e segue-me, ele disse, pô, se entristeceu. Por quê? Porque ele tinha um Deus que era maior do que o Senhor, né? Ele tinha o Deus que era o Deus do dinheiro.
A gente vê várias vezes também, na questão de Judas também, ele tinha um Deus. Né? Por mais que ele viu todos os milagres, por mais que viu todos... Na questão do Acabe é a mesma coisa, ele tinha um Deus. Né? Talvez Baal seja só um Deus complementar, né? Mas talvez seja o maior Deus, seja a questão do relacionamento, enfim. E a gente vê muito na questão do Acabe, a questão de... que a gente vê muito hoje em dia na política. Os homens se dizem que seguem a Deus, dizem que vão fazer as coisas conforme a vontade de Deus, mas no fim das contas, elas estão fazendo do jeito delas, servindo a um Deus que não é o nosso Deus. Que elas acabam, então, fazendo outras coisas diferentes da vontade de Deus. E, na verdade, Deus ele quer que a gente siga Ele, siga os princípios, siga aquilo que tenha Ele realmente como Deus. Porque se a gente... É um princípio bem claro desse salmo, né? E a Bíblia vai falar depois que se a gente andar próximo de Deus, então a gente vai se tornar parecido com Jesus. Agora, se a gente for idólatra e seguir ídolos que o nosso coração produz, e a gente vai se tornar igual a eles, seja qual ídolo for, né? Então e é bem isso que acabou se tornando, um homem surdo, né? Que apesar dos milagres que Deus realizava, ele continuava na surdez, continuava na cegueira. Da mesma forma, a gente tem, então, vários exemplos bíblicos que são interessantes a gente colocar dentro disso que vocês estavam falando. Mas é bem assim, né? Porque tu imagina o seguinte, ó. Ele está falando de Jesus, né? Sim. Jesus, numa tacada só, ele alimentou 5.000 homens, fora mulher e criança. Na outra, 3.000, né? Aí, contar os milagres de ressurreição da filho da viúva de Naim, Lázaro, os montes de milagres que ele fez, assim, que as pessoas viram e glorificavam, fez cego enxergar, surdo, né? Quer dizer, quantos milhares de pessoas viram milagres de Jesus? Aí, quando Jesus morre, que ele chama de discípulo, tinha 120. Sim. E o interessante também, que se eu não me engano... Só 120, né? É em João que ele fala, né? Que não... Mesmo que fosse escrever, não teria livro no mundo para escrever os milagres que Jesus fez, né? Então eles viram muitos milagres. E se a gente for parar para olhar também a citação que Jesus faz na parábola do rico e Lázaro, né? Lázaro então chega e fala: ó, Senhor, deixa que eu volte lá. Não, o rico pede para Lázaro voltar. O rico, exatamente. O rico pede então para ele voltar e diz assim: deixa eu voltar, porque se eu voltar lá dos mortos, eles vão acreditar na mensagem que o Senhor tem. Daí então Deus disse, né, Jesus fala que mesmo que ele voltasse viesse esse milagre, eles não iam escutar, porque eles já tinham a lei e os profetas. Então é interessante, né? É interessante a questão da dureza do coração humano, né? E como ele se torna realmente parecido com o ídolo que aquele coração... Então, é isso que a gente fala, né? O sinal, ele é importante, mas ele não é o que vai mudar. O que vai mudar é a fé. É que as circunstâncias que a vida em que cada um de nós nos deparamos, Deus, ele permanece, ele continua fazendo milagres. Sim. Em nossas vidas. Ele faz milagres na vida do Wellington, ele faz milagre na vida do Paulo Júnior, ainda ele faz milagres na minha vida. Ele faz milagre na vida do pastor Jorge. Eu acredito que o nosso deitar e o nosso levantar, o simples fato de nós estarmos aqui respirando, é um ato de Deus sobre a nossa vida, a misericórdia dele sobre nós, de nos guardar e estarmos aqui. Muitas vezes nós, como seres humanos, somos ingratos a Deus. Somos ingratos, viramos as costas a Deus e nos deparamos com situações que nós deixamos Deus de lado, né? E isso cabe... eu sou propício a esse erro. Eu hoje, como eu estou aqui no Papo de Fé, eu tenho pela minha fé, eu creio num Deus verdadeiro. Pode ser que amanhã eu não esteja aqui falando mais sobre Deus, daqui a pouco eu esteja desvirtuado como um rei Acabe, influenciado talvez por alguma circunstância da minha vida ou por uma situação. Mas quer ver uma coisa, né? A gente não vai ter tempo de avançar nesse assunto agora, mas termina esse momento do desafio. Desce fogo, né? Uhum. Aí passa a espada ali, não vamos falar nesse assunto que pode dar bloqueio no vídeo aí. Mas aí o que acontece, né? Elias desce daquele monte e ele começa a orar, daí vem o sinal da chuva, que não vamos entrar em detalhes, né? Aparece, começa a chover de novo. Aí manda Acabe correr, que vem chuva e desce chuva valendo. Aí passa isso, Jezabel diz assim: agora eu vou acabar com Elias, que ele destroçou minha turma de profetas aqui, agora eu vou acabar com ele. E quando ele ouve essa
Veja, um cara desafiou 850 profetas ali. Ele Fez toda essa situação. Toda essa situação. Orou, veio chuva. Todo o poder de Deus estava do lado dele, a favor dele, abençoando ele. Aí quando a mulher diz, vou matar, ele entra numa depressão, ele se coloca debaixo de uma árvore, pedindo a morte, vai se esconder num canto lá, entra numa depressão profunda, né? Então, às vezes um homem, pensa, Elias era o cara, né, em termos de relacionamento com Deus e operação de milagres. Mas assim mesmo ele sofreu dessa crise depressiva que levou ele a querer pedir a morte. Entrou numa angústia, numa preocupação, com uma ameaça que, pelo amor de Deus, né? Se Deus defendeu ele de tudo, não ia defender ele de uma ameaça de Jezabel. E toda uma situação que ele mostrou e provou para todos quem realmente era o Deus que ele servia. Isso prova que a gente pode oscilar, como o Vitor está falando. E para finalizar e fechar praticamente o círculo do Papo de Fé de hoje, que as horas se estendem violentamente, né? Parece que faz 5 minutos que a gente começou o Papo de Fé, né? Não, por isso que quando aquela hora eu falei, vamos começar. Eu acho que ficou bem bacana. Só explicar deu para nós colocar e dar a ideia, né, sobre... conseguimos, acho que, explicar sobre o rei Acabe, Jezabel. E para não ficar dúvida em relação a essa questão dos profetas, a gente vê que são 450 profetas de Baal, né? E são mais 400 profetas de Aserá. Né? A gente falou sobre Baal, a gente explicou sobre Baal, mas Aserá é uma deusa, né, que ela é considerada a mãe, né, de todos os deuses, e é bem interessante que quando a gente, em algumas culturas indígenas, tem aquele poste de madeira, né? Totem. Isso, aquele totem de madeira, essa era também uma deusa fenícia, né? E tem essa divisão. Existe uma correlação entre ela e Baal, né? Em algumas mitologias poderia ser mais coerente compreender que quando descrito que ela é a mãe de todos também seria a mãe de Baal, mas há algumas mitologias que consideram ela marido e mulher, tá? Não sei te dizer qual que é a mais conhecida, que é mãe de todos, eu compreendo como mãe de Baal. Mas há uma correlação entre marido e mulher. Por isso, dessa questão que ambos eram cultuados, e a gente sabe que a maioria desses templos eram politeístas, né, com mais de um deus. Então, por isso que ela, sim, ela era mais considerada como mãe de todos os deuses, a mãe da fertilidade. Por isso, quando a gente falou ali que existiam 400. Isso. Existiam alguns que estavam sacrificando, existiam outros que estavam dançando, existia relação entre eles, por causa que cada deus tinha um ritual. Então, só para ficar bem claro essa questão, que são 450 de Baal e 400 de Aserá, que é essa deusa e mãe de todas, e tem o totem de madeira. Isso. É o chamado poste. Mas é interessante, né? A Jezabel tinha um banquetão, pensa num banquete, né? Toda essa turma aí comia na mesa dela. E era sustentado pelo reinado. Pelo rei, né? Claro, ela no palácio. Pela corte. E aí, bom, agora a gente não vai poder entrar no fim de... vamos ter que deixar para semana que vem. A gente mata ele semana que vem. Semana que vem nós falar em mata. Semana que nós terminamos com esses dois aí, né? Com esses três aí. Porque aí vai ter também a situação do Monte Horebe, né? Sim, não, tem várias explicações. Vai levantar Eliseu, ali tem toda aquela situação. A gente falou sobre Elias, mas não contamos sobre Elias, não falamos sobre o Elias. Não adentramos. Então tem um bocado de assunto que rende mais um programa. Sim, o Elias. A gente vai precisar de mais um programa para finalizar tudo isso. Então, eu acho que... Aguarde o próximo capítulo. Como o nosso horário já se estendeu, nós passamos curta, compartilhe. Nós passamos um pouco mais dos minutos aí, mas eu acho que quando o assunto ele é interessante, a gente acaba se empolgando aqui, né? Leva um tempinho pra gente desbloquear, né? Instalar o drive. A gente começa um pouco meio bloqueado, mas aí depois que a coisa embala, né? A gente começa a entrar no assunto aí. Então, vamos partir para a terceira parte do programa, que é a parte final. Né? Boa noite. As nossas considerações finais. Eu queria passar pro Paulo Júnior, então, dar a sua consideração final. Sucintamente. Não, mas ainda parando para pensar sobre tudo isso e refletindo a respeito da vida de Acabe, então a gente pode tirar algumas lições, como já foi falado, e a gente pode então pensar como a gente tem tomado as decisões na nossa vida. Se a gente tem colocado Deus em primeiro lugar,
né? Lá em Mateus 6, ele vai, o evangelista vai dizer que a gente deve buscar Deus sobre todas as coisas, né? Então, amar Deus sobre todas as coisas, buscar Deus em primeiro lugar. Então, a gente tem que realmente buscar nos livrar dos postes ídolos, nos livrar, como o Vitor falou ali, consertar o altar e nos livrar dos ídolos que existem na nossa vida, né? Porque enquanto existirem ídolos na nossa vida, Deus não vai habitar lá, porque Deus ele só aceita adoração para ele, né? Não aceita que haja uma multiplicidade de adoração, né? Então, que a gente venha nos livrar daquilo que nos afasta de Deus, né? E já quero fazer um pedido aqui, que o pastor já falou, mas eu vou refrisar, que você venha curtir. Se o pessoal que está no Facebook aí, principalmente, que nós temos bastante audiência no Facebook, que você venha entrar lá no canal, ou se você procurar no YouTube, @Rádio Liberdade FM Sabaçu, você vem lá, vai lá e se inscreve, dá o seu joinha, curta e compartilhe com as pessoas. E também no YouTube, @Papo de Fé Cortes, se você procurar lá, que lá onde a gente está largando os cortes de toda semana, do programa de toda semana, a gente larga lá em cortes curtos, se você não tem, né, quiser olhar dos programas anteriores que a gente tem lançado, você pode olhar lá também. Então, venha fazer o cocô. Curta, comente e compartilhe. Curta, comenta e compartilha, isso aí. Wellington, suas considerações finais. Encerro com apenas um cordial boa noite. Prazer mais uma vez estar aqui. E eu acho que foi um programa top mais uma vez, né? Amém. Pastor Jorge, suas considerações finais. Não, foi maravilhoso. O tempo aí passou rápido. E uma boa noite a todos. Que a bênção de Deus seja sobre cada vida e cada lar. Então, o meu boa noite a todos também. Obrigado a todos que estiveram conosco nesse pouco tempo, onde a gente pôde um pouco compartilhar com vocês os nossos conhecimentos, né? E a palavra de Deus também, que ela, de certa forma, ela é colocada aqui nesse programa. Agradecer pela parceria, o companheirismo, a amizade e a união do nosso Papo de Fé. Eu queria deixar aqui o meu boa noite e terminar com uma oração final, então. Então eu peço para você que está nos assistindo, você que está em casa, ou você onde você estiver nos ouvindo agora, nós oramos em gratidão a Deus por mais um programa, por Ele nos sustentar e nos dar o bom ânimo e estarmos aqui. Então, obrigado, Senhor, por mais uma vez. Nós estamos aqui unidos num só propósito, que é, sim, levarmos a Tua palavra de conhecimento, a Tua palavra de gratidão, e dizer que nada somos sem a Tua presença, sem o Teu Espírito Santo em nossas vidas. Que o Senhor nos dê força, nos dê ânimo, nos dê sabedoria, para que assim possamos também, de alguma forma, sermos instrumentos vivos nas Tuas mãos para fazer a Tua vontade. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, sobre este programa, o Papo de Fé. Que o Senhor continue nos sustentando, alegrando a nossa alma e o nosso coração. O meu, então, amém, o nosso boa noite a todos.